Eu é com alegria, por um lado, e tristeza pelo outro, que eu venho à tribuna nesse momento. A tristeza é pelo movimento feito pelo governo de não permitir que a Câmara votasse o que estava já acordado com todos os partidos, o projeto que leva o fim do fator previdenciário. Mas com satisfação, porque eu acho que o movimento sindical tem que ter posição. E todas as centrais sindicais soltaram uma nota que eu vou ler aqui da tribuna na íntegra. Senhor presidente, senhoras e senhores, falarei mais uma vez, sim, do fator previdenciário. Mas por quê? Nesta sexta-feira, 5 centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a UGT, CTB e Nova Central, assinaram uma nota conjunta denunciando e repudiando a não votação do fim do fator previdenciário na Câmara dos Deputados. Diz o texto, o acordo é uma das principais prioridades da pauta dos trabalhadores que vinha sendo defendida mediante uma ampla negociação feita pelas centrais e pelo próprio governo nos últimos anos. Enfim, buscavam a função definitiva de votar e arquivar para sempre o perverso fator previdenciário, que penaliza os trabalhadores após anos e anos de contribuição, fazendo com que os mais pobres percam a metade dos seus salários. Queremos lembrar que a discussão e a negociação sobre o fator, segundo a nota, se arrasta desde 2007. E apesar de termos propostos, segundo eles dizem, diversas alternativas para solucionar os impasses, chegamos a um acordo na fórmula 85-95. O governo federal vem sistematicamente bloqueando a votação dessa matéria lá na Câmara dos Deputados. Dizem as centrais, conscientes de nosso papel de defender a classe trabalhadora e também da nossa responsabilidade para com o sistema previdenciário brasileiro, a nossa proposta leva em consideração a necessidade da sustentabilidade do sistema e não apenas o fim pura e simples da fórmula de cálculo. Nesse sentido, dizem as centrais, repito, não entendemos o porquê da insistência em manter o bloqueio à votação dessa reivindicação tão importante para os trabalhadores e principalmente para as mulheres. As mulheres é que perdem 51% dos seus salários com a permanência do fator. Enfim, que têm sido vítimas desse mecanismo injusto que contribui para a exclusão. A Previdência Social brasileira é um dos maiores instrumentos de distribuição de renda e de combate à desigualdade. Então, por que manter o fator? Dizem mais as centrais. A atitude do governo não faz jus ao slogan de que país rico é país sem pobreza. Por isso, as centrais sindicais reivindicam que o governo se disponha a sentar novamente à mesa de negociação para desbloquear as votações do Congresso Nacional ainda esse ano. Tendo em vista que o tema já tinha sido acordado da nossa parte, vamos manter a nossa mobilização, a pressão para que os deputados votem o quanto antes o fim dessa injustiça contra os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Queremos que o governo respeite o acordo que já havia sido firmado. Assinam essa nota CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CUT, Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores e a União Geral dos Trabalhadores. Também eu tomo a liberdade de dizer
que essa visão é a visão do Fórum dos Trabalhadores, que reúne 17 confederações, ou seja, exigindo que seja votado o fator previdenciário na Câmara dos Deputados, na busca de uma solução definitiva, permanente, que não mais permita que o trabalhador perca metade dos seus vencimentos no ato da aposentadoria. Senhor presidente, na mesma linha da tristeza, eu quero também fazer um registro. Peço licença para fazer um pequeno registro. Faleceu no dia de hoje, em Caxias do Sul, aos 66 anos, um grande amigo meu, Pedro Reck. Foi vereador em Caxias, fez parte durante anos e anos da diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas, que é presidida por um outro amigo, o companheiro Flecha. Trabalhamos juntos, estudamos juntos. Ele era casado com a senhora Celina Marta Knob Reck. Além de ter sido um exemplar homem público, político, uma pessoa comprometida com as lutas e as causas sociais, Pedro Reck foi meu amigo de infância, colega de aula. Ele, por incrível que pareça, senhor presidente, ele morava no fundo da casa onde eu residia, e nós conversávamos pela cerca. Ele, um italiano, mas um italiano daqueles, eu diria, da melhor cepa, combatia todos os preconceitos, pelhava toda vez que alguém tentava me atingir pela cor da pele. Acabei desenvolvendo com ele um carinho muito grande e uma amizade enorme. Jamais vou esquecer que conheci o Pedro Reck quando tínhamos, calculo eu, em torno de 7 a 8 anos de idade. Pedro Reck foi mais que um irmão, foi meu camarada, companheiro das horas boas e ruins. Um homem, eu diria, que estava além do seu tempo, sempre pronto para fazer o bem, não interessando a quem. Sempre estava disposto a enfrentar o bom combate na defesa de causas, defendendo seus ideais. Jamais vou me esquecer deste Pedro Reck. Vou lembrar sempre como aquele menino de calça curta que já com 8, 9, 10 anos combatia todo tipo de preconceito. Pois são homens como ele que fazem e traçam novas perspectivas para um mundo mais saudável e melhor para todos, mais humanos, mais justo, sem preconceito e que busca uma sociedade de iguais. Um homem que pregava a esperança, que queria direitos iguais para todos. As marcas deixadas por homens como Pedro Reck não morrem, elas são eternas. Eu vou remeter, com certeza, esse pronunciamento para a família de Pedro Reck. E, senhor presidente, concluindo, eu quero dizer que nos últimos 10 anos, nós podemos dizer que foi um ano que avançamos no Brasil. Pela primeira vez, não ficamos restritos somente ao crescimento econômico, passamos a ter desenvolvimento social como antes não tínhamos visto. Para utilizar uma metáfora um tanto antiga, mas que descreve bem esse momento, não entramos naquela que vamos fazer o bolo crescer para depois repetir. Pela primeira vez na história, podemos ver os mais pobres, os mais necessitados, ascendendo socialmente de maneira sólida e consistente. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem essa marca, a marca da justiça e da distribuição de renda. Tudo, no entanto, possui um desenvolvimento dialético, em que contradições que não eram aparentes passam a se mostrar também com força. São os efeitos colaterais do crescimento econômico e da justiça social. No caso brasileiro, a maior riqueza e muito melhor distribuição de renda teve como efeito de um aumento significativo, senhor presidente, por incrível que pareça, da obesidade. Em outras palavras, mais renda significou para algumas pessoas passarem a comer mais. Infelizmente, nem sempre
de melhor qualidade nutricional. Segundo informações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Metabolismo, a obesidade se tornou um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Em 2006, 42,7% da população estava acima do peso. Em 2012, esse número passou para 49%. Entre homens, a situação é mais preocupante. Haja visto que 52,6% da população masculina estão com sobrepeso. Em relação à população infantil, as preocupações são as mesmas. Segundo uma pesquisa um pouco mais antiga, de 2009, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Entre os adolescentes, a situação igualmente piorou. Vejamos alguns dados que refletem a situação. Os homens entre 10 e 19 anos com excesso de peso passaram de 3,7% em 74 para 21,7% em 2011. Para 21,7% em 2008. As mulheres entre 10 e 19 anos enfrentavam uma situação similar. Em 74, nessa faixa etária mesma, as que estavam acima do peso eram 7,6%, hoje são 19,4%. Por outro lado, graças a esse envolvimento social no Brasil, houve uma brutal queda nos indicadores de déficit de peso e de altura entre as crianças. A altura é uma das informações que indicam a desnutrição infantil. Vejamos só um exemplo. No Nordeste, entre 89 e 2008, o déficit de altura caiu 24,5 para 7,9 para os meninos e de 23,6 para 6,9 entre as meninas. Em outras palavras, as políticas de combate à fome